Glória a Deus. Boa noite, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Para mim é uma grande alegria estar aqui essa noite, através do convite do nosso pastor. Segunda-feira, quando ele me convidou, meu coração bateu mais forte. Eu externei para ele, pastor, é com alegria, né? E um motivo de grande honra estar aqui, sendo mensageiro de Deus, sabendo da responsabilidade, uma grande responsabilidade. Eu sempre falo, quando o pastor Rogério me convocava, é com temor e tremor, né, pastor? A gente se colocar aqui nesse púlpito, no púlpito da igreja, é um motivo de grande responsabilidade. Agora, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos. Varão, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. No livro dos Salmos, Salmo 116. Salmo 116. Convido a todos, por gentileza, a se pôr de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo 116, Salmo de ação de graças. Vamos ler todo o Salmo e meditar um pouco em cima dele. Prometo que serei breve. Assim diz a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por esta porção tão bela da tua palavra, Pai. Fala poderosamente aos nossos corações, através desta palavra, Pai. Que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça e fale aos nossos corações. Que, se for do teu querer e da tua vontade, como inicialmente o pastor falou, que haja salvação hoje na tua casa, Pai. Obrigado por tudo, Deus, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Podeis assentar, por gentileza. Meus amados irmãos e irmãs, acabamos de ler o Salmo 116.
e 16. Salmo esse, que a sua autoria, ela é meio que dúbia, não tem muita certeza de quem seria o autor, quem escreveu este salmo. Porém, alguns estudiosos acreditam que foi o rei Ezequias, devido à sua história, devido àquilo que ele conta aqui, que ele fala de angústia, de tribulação. Nós sabemos que o rei Ezequias foi um rei justo, temente ao Senhor, mas que a sua vida, ela foi tomada por momentos de grande tribulação. O rei Ezequias, ele governou a Judá quando ele tinha 25 anos, um jovem ainda, começou a governar a Judá. Ele transcorreu durante 15 anos, ou melhor, 14 anos, quando ele tinha 39 anos. Ele foi tomado por duas grandes tribulações, dois grandes problemas, um problema externo e um problema de ordem interna. Queria agora mencionar rapidamente aos amados irmãos. Problema externo: Senaqueribe, rei da Assíria, rei do maior exército do mundo até então, começa a cercar Israel. E, mais do que cercar a Israel, ele blasfema do Deus de Israel, dizendo para Ezequias, mandando mensageiros a falar para o rei Ezequias, que Deus nenhum evitaria ele de tomar a Judá. E aí aquele homem, diante disso, Ezequias, rei de Judá, ele vendo que, em comparação com o exército da Síria, dos assírios, não tinha como ele lutar, não tinha como ele combater, não tinha estratégia, não tinha tempo de reorganizar, não tinha homens suficientes para lutar contra os assírios. Qual foi a atitude do rei? Vou entrar em oração. E assim o rei fez, orou ao Senhor. E aí eu convido agora os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 37, a partir do verso 36, Isaías 37, a partir do verso 36, que diz assim: Então saiu o anjo do Senhor, isso logo após a oração do rei, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Meus irmãos, o que foi que aconteceu com Senaqueribe por ter blasfemado contra o Deus de Israel, por ter tentado sitiar a Jerusalém? Após a oração do rei Ezequias, Deus ouviu a oração do rei e enviou um anjo, somente um anjo, e o anjo do Senhor feriu 185.000 homens, todos cadáveres. Esta foi a primeira grande tribulação do rei Ezequias, um grande problema, o problema externo. E depois disso, o que aconteceu com
o rei Ezequias recebe uma mensagem da parte de Deus, e o profeta foi entregar a mensagem ao rei, quando disse: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. O rei Ezequias, ele era doente, estava acamado, passando por problemas de saúde, ele tinha uma úlcera. E aí, imagine, meus irmãos e minhas irmãs, uma pessoa ouvindo uma mensagem dessa da parte de Deus, de um profeta, de um homem de Deus, que entrega a mensagem do Senhor diretamente para ele, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ezequias não pensou duas vezes, restou-lhe apenas um canto de parede, quando ele se virou e orou ao seu Deus, quando falou a Deus, dizendo que era um homem justo, que era temente a Deus, que cumpria os seus mandamentos. E antes do profeta sair da cidade, Deus disse ao profeta: volta, fala ao meu servo, eu ouvi o seu clamor, ouvi a sua oração e acrescentarei 15 anos de vida para ele. Meus irmãos, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso! Então, quando a gente olha, e aí eu volto novamente para o Salmo 116, agora a gente vai transcorrer acerca do Salmo. Quando ele diz, no versículo 2, diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Meus irmãos, veja que aqui o salmista fala em duas situações: laços de morte me cercaram e angústias do inferno. Não é qualquer angústia. Meu irmão, minha irmã, amada igreja, imagine um homem que passou pelo que ele passou, quando o exército da Assíria cercou a Judá. Ele orou ao Senhor, o Senhor enviou um anjo e deu vitória, e agora ele, tomado por uma doença mortal, uma úlcera, um câncer no seu estômago, ele recebendo uma mensagem de Deus, uma sentença de morte, ele ora e Deus dá vitória. Mas até então, o que passou na cabeça do rei, quando ele fala em tribulação, em angústias do inferno, ou seja, para o rei Ezequias, o inferno tinha se mudado de lugar, saiu do inferno, das profundezas da terra, e veio para dentro dele. Uma pessoa que é tomada de uma grande angústia, de uma falta de esperança. E quantas pessoas, meus amados irmãos, todos os dias são tomadas por enfermidades, por sentenças de médicos. Eu mesmo recentemente acompanhei um processo da minha mãe. Confesso, meus irmãos, é uma angústia muito grande. Quem estava próximo a mim, posso aqui citar pastor Rogério, a Lília, pastor Sandro, minha família, meu pai, enfim, aqueles mais próximos, mais chegados, eu acho que sentiram, viram, através do meu semblante,
como é difícil, meus amados irmãos. E eu acompanhei todo o processo junto à minha mãe. Quando ela fez os exames, uma tomografia, e eu fui receber, eu fui o primeiro a receber. Quando foi impresso, recebi pela manhã, muito cedo. Quando eu comecei a ler, não sou médico, mas alguma linguagem a gente começa a decifrar, devido à familiarização, já o contato com minha mãe era uma paciente. Quando eu vi aquilo, confesso, meus irmãos, que o chão saiu debaixo dos meus pés. Um buraco se formou, a gente procura o ar para respirar, a gente procura um socorro, não encontra. E aí eu me lembrei também do salmista, quando ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Somente o Senhor, meus irmãos, somente o Senhor. Você ver a sua mãe, aquela que te deu a vida, que te colocou no mundo, que te educou, que caminhou comigo nas ruas desse bairro aqui, que me levava na escola aqui atrás, Ferreira Itajubá, que zelava por mim, pelos meus irmãos, que cuidava de nós, e vendo ali a coisa se esvaindo, olhando para as suas feições, vendo que ela estava mal. Realmente foram dias angustiantes, mas, como diz aqui no versículo 4, e eu gosto muito dessa palavra, diz assim: então, olha, essa palavra então, ela é um link, ela é um vínculo, para que a coisa comece a mudar de rumo. Quando ele diz assim: então, invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Somente Deus, meus irmãos, somente o Senhor pode dar um socorro, pode chegar até nós, pode nos preencher, pode nos dar força. E eu confesso que eu não tinha forças. E eu me admirei muito como eu consegui acompanhar minha mãe até os últimos dias. Foi somente o Senhor. Nos últimos momentos, assim que ela teve lucidez, eu passei a última noite com ela. E foi uma noite muito difícil. E no sábado pela manhã, a minha prima me rendeu lá no hospital. Fui para casa. E à tarde fui descansar um pouco, porque à noite eu não dormia, ela não conseguia dormir. E quando foi à tarde, eu recebo um telefonema dizendo que ela tinha que ir para a UTI. E aí, corri para o hospital, chegando lá, até o pastor estava lá, estava visitando. Descemos com ela para a UTI. E foram os últimos momentos, né, assim, de lucidez, em que a gente teve um contato no elevador. Eu não me esqueço nunca daquela cena, pastor. Eu, o Senhor, né, e ela só pedia para a gente orar a Deus. Mas uma coisa eu tenho uma convicção e que me tranquiliza muito, pastor Sandro, que a minha mamãe, ela partiu com o Senhor. Isso aí eu tenho convicção. Isso aí, Deus deu essa vitória a ela. E é o que me tranquiliza, que agora ela está bem. Agora ela está nos braços do Senhor. Isso é o que me tranquiliza, é o que deixa meu coração mais leve, mais tranquilo. Mas continuando, amados irmãos, no versículo 5, quando diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Depois de tudo que o autor passou, as angústias, as tristezas, as tribulações, o salmista descobre quem é Deus.
Isso é um grande dilema para nós, para mim, para vocês, para todos nós. É descobrir quem é Deus. E o salmista descreve aqui, ele diz que ele é compassivo e justo, e que ele é misericordioso. O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele coloca o coração dele em nossas misérias, em nossas mazelas. Ele se coloca em nosso lugar. Ele entregou o seu filho. Ele abriu mão de Jesus. Meus irmãos, quando eu reflito nisso, Deus abriu mão do seu filho. Lá em João 3,16 é bem claro, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho. Ou seja, Deus abriu mão de Jesus por amor a nós, por amor a pecadores, por amor àqueles que cuspiram o seu filho, que maltrataram o seu filho, que esbofetearam o seu filho. Todo o castigo que Jesus levou na cruz, éramos nós que merecíamos. Isso nos constrange. Isso me constrange. Saber que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, Ele se compadece da gente. Ele chora com a gente. Ele é misericordioso. E o salmista, depois de tudo isso, ele descobriu quem é Deus. Agora, uma coisa curiosa, meus amados irmãos, aqui nesse texto. Duas palavras que eu, analisando, que uma delas está no versículo 3, quando diz assim: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação. Ele diz que ele caiu, ele tomou uma queda. E no versículo 6, ele diz assim: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado. Veja que o estado mudou de queda para prostrado. Como é que a gente pode exemplificar isso? Uma queda e estar prostrado. Eu vou usar aqui um esporte, o MMA. Um lutador, quando ele está ali no ringue com o seu oponente, ele toma um exemplo, ele toma um golpe no queixo e cai. Mas logo em seguida ele se levanta, recobre as forças e às vezes até vira o jogo e derrota o seu oponente. Mas quando ele está prostrado, quando o lutador está prostrado, é como se ele tivesse jogado a toalha. É como se ele tivesse desistido da luta. Ele estava derrotado. O salmista aqui está dizendo no versículo 6, achava-me prostrado, ele estava derrotado, ele já não tinha mais esperança. Era desesperançoso, o seu estado era terminal. Ele não tinha mais nada, ele só esperava o quê? A morte. Ele só esperava a morte. E aí no versículo 7, uma coisa que é por demais pedagógico para nós. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O salmista, ele teve aquilo que a língua portuguesa fala que é um soleléquio. O que é isso? Que palavra é essa? É nada mais, nada menos do que um monólogo. Ele foi ter uma conversa com ele mesmo. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos ter uma conversa conosco. Sentar de frente para o espelho e dizer: olha, ei, você, Pinheiro, volta. Lembra-te de tudo que Deus tem feito ao seu favor. Lembra-te de que Deus entregou Jesus Cristo para morrer no teu lugar. Lembra que Deus te deu um lar, te deu uma família, te deu 2 olhos para ver, 2 ouvidos para ouvir, mãos para trabalhar, pés para caminhar. Deus te deu irmãos maravilhosos, uma igreja linda, um pastor que zela por nós.
Deus te deu uma cama para dormir. E aí, quando o salmista chega no versículo 12, depois de tudo isso, depois dessa reflexão, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Meus irmãos, isso é para a gente, isso é para nós, isso é para mim e para vocês, de olhar para Deus, de olhar para a sua palavra, de olhar por tudo que Deus fez por nós e dizer: ó Senhor, o que darei para ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim? Como é que eu posso ser grato a Deus? Qual é a minha gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim? O nosso coração, meus irmãos, bate cerca de 100 mil vezes por dia. Quando eu lembro disso, quando eu lembro que dentro de mim tem um músculo pequeno, mais ou menos do tamanho da nossa mão fechada, que bate 100 mil vezes por dia para nos manter vivos. Inclusive quando nós estamos dormindo, o nosso coração está trabalhando. Isso é obra de Deus, isso é benefício de Deus, isso é maravilha. Quando eu olho de onde eu saí, quando eu olho de onde eu vim, de uma família humilde, mas honrada, está aqui meu pai, que me ensinou o que era correto, o que era honesto, o que era lícito, mas nós éramos muito pobres. Não que eu seja milionário, longe disso, meus irmãos, longe disso, mas de onde eu saí, quando chovia, quando a minha mãe ela costumava dizer, pastor, quando a chuva vinha na casa de Nosso Senhor, lá em casa já chovia. Ela dizia isso. E hoje eu posso deitar a minha cabeça tranquila na cama e pode chover, que não cai uma gota d'água na nossa casa. Então isso é bênção de Deus, meus irmãos. É contentamento com aquilo que Deus nos dá. Que maravilha. Eu falo sempre isso, eu falo isso com alegria. Chega a ser quase um orgulho, mas um orgulho positivo, de estar aqui cursando com os irmãos um curso teológico. Que é benefício maior do que esse, que é alegria maior do que essa, aprendendo acerca de quem é Deus. E como eu tenho aprendido, pastor, como eu tenho aprendido com os irmãos, com os professores, com cada um que nos serve aqui, com a irmã Dani, que nos serve com tanta alegria, como eu tenho aprendido, meus irmãos, com esta igreja. Quando eu dobro os meus joelhos e me lembro, eu oro por essa igreja, pastor, oro pela sua vida. O Senhor é uma referência, não é porque eu estou aqui na sua frente, não. O Senhor é referência, pastor, dos poucos recursos que tem e de que coisas tão relevantes têm sido feitas aqui, a gente presencia. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela vida dessa igreja, pelos mantenedores. Eu oro também pela vida do pastor Rogério, que me incentivou, que me encorajou, que mesmo nos momentos difíceis estava lá do meu lado. Vamos lá, Pinheiro, vamos firme. O que é que está precisando? Está precisando de um livro, está precisando de alguma coisa, uma ajuda. E não é fácil, pastor, não é fácil chegar aos 51 anos bem vividos, com uma família, com atribuições externas e tendo que dar conta, mas com alegria, dar conta dos trabalhos. Isso é bênção de Deus, isso é benefício de Deus para a nossa vida. Eu louvo a Deus por isso. Mas, meus irmãos, já estou caminhando para o final. Eu sei que o horário é pouco, aqui é um culto de oração, não é um culto de domingo, mas, pastor, me perdoe, a gente faz com alegria, a gente se empolga na palavra de Deus, quando começa a caminhar, e falar de Deus é tão gostoso, pastor, é maravilhoso. Mas aí, partindo já para o final, meus irmãos, quando o salmista, depois de passar por tudo isto,
né? E muitos creem que é o rei Ezequias, depois de passar por tantas tribulações, tantos momentos difíceis, problemas, doenças, sentença de morte, Deus dando livramento, Deus enviando anjo, Deus dando cura, isso tudo através da oração, pastor. Por isso que a oração é importante. Por isso, quando eu estou negligenciando a oração, eu me lembro do quanto Deus tem feito pela minha vida através de uma oração. O momento mais difícil da minha vida, pastor. Aliás, um dos momentos mais difíceis, que eu acho que o momento mais difícil foi o ano passado, mas foi um dos momentos mais difíceis, foi quando eu sofri um acidente, que eu vi a minha esposa debaixo do carro. Quando eu perguntei a ela como é que ela estava, ela disse que estava morrendo. Um momento difícil, angustiante. E eu só me lembrei de uma coisa, de me ajoelhar no asfalto e de clamar a Deus. E eu não era evangélico ainda, pastor, mas Deus já via lá na frente. Deus já tinha planos lá na frente. Eu fiz essa oração, oração flecha. O pastor Josué disse: pastor Pinheiro, isso é oração flecha, é uma oração bem rápida. Senhor, envia um anjo teu para nos salvar. Pastor, eu fechei a boca, Deus enviou. Não foi por minha causa, não foi, eu sei que não foi pela minha oração, não foi pelas minhas obras, não foi, porque eu sou um pecador, eu sou pó, eu minto, eu peco, eu cometo transgressões, mas é pelo amor de Jesus Cristo que Ele envia, Ele envia lá na frente, e Ele nos ama assim, incondicional. O amor de Deus por nós é um amor incondicional, é um amor que Ele nos constrange. Não tem como definir o amor de Deus. Se o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele não consegue definir, ele não conseguiu definir o tamanho do amor de Deus. Mas aí, para fechar, aquilo que para mim é uma das bases da vida cristã, que é o versículo 1, quando ele diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Nós devemos amar o nosso Senhor. Nós temos que amar a Deus, porque mesmo sendo pecadores, Ele ouve as nossas súplicas. E lá em Apocalipse diz que as nossas orações vão em taças de ouro para o trono de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que não deixemos nunca de orar a Deus, nem que seja uma oração flecha. Senhor, ouve o meu clamor. Ele ouvirá e inclinará o seu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar só mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por este povo tão maravilhoso, estes irmãos aqui que se achegaram nesta noite a ouvir a Tua palavra, Senhor, a entregar o seu clamor, as suas petições, as suas gratidões também, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, enche o nosso espírito, o nosso coração de desejo ardente de estar Te buscando Tua face, através da oração, Pai. Perdoa, Senhor, o meu pecado, os nossos pecados, ó Deus. Continua conosco, Senhor. Continua enchendo esta igreja do Teu Santo Espírito, Senhor. Dá ao pastor Sandro sabedoria, entendimento, Pai, para conduzir o rebanho que o Senhor colocou em Suas mãos, Pai. Obrigado, Deus, por esta igreja tão relevante em nosso meio, neste bairro, Pai. Que vidas e vidas sejam alcançadas para o Teu reino através desse ministério, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor.